Capítulo 15. A magia. Ao passar pela casa do lado, Sara vira Ram-Dass fechando as cortinas e conseguia ver de relance mais uma das divisões da casa. Há tanto tempo que não entro numa sala assim tão bonita, foi o pensamento que lhe atravessou o espírito naquele momento. O habitual fogo ardia na lareira, e o cavalheiro indiano estava sentado frente a ele, a cabeça pousada na mão, a mesma expressão de sempre, de solidão e infelicidade no rosto. Pobre homem, o que estará pensando? Perguntou-se Sara. Eis o que ele estava a pensar naquele preciso momento. Suponhamos que, ainda que Carmichael consiga localizar o casal em Moscou, a menina que eles levaram da escola de Madame Pascal em Paris não é aquela que procuramos. E se não for a mesma menina? O que terei que fazer depois? Quando Sara entrou em casa, deparou-se com Miss Minchin, que descera à cozinha para repreender a cozinheira. Há horas que você saiu daqui. Onde você esteve todo este tempo? Exigiu saber Miss Minchin. As ruas estavam tão elameadas que era difícil andar, em especial porque os meus sapatos estão muito velhos e escorregam por todo lado, explicou Sara. Não precisa inventar desculpas. E menos ainda mentiras, ralhou Miss Minchin. Sara dirigiu-se à cozinheira. Esta ouvira um sermão muito desagradável da patroa e por isso estava de péssimo humor. Portanto, era um prazer ter alguém sobre quem jogar sua raiva. E Sara, como de costume, estava mesmo ali. Por que não ficou por lá o resto da noite? Disse a cozinheira. Sara colocou as compras em cima da mesa. Aqui estão as coisas. A cozinheira inspecionou-as resmungando. Estava intratável. Posso comer alguma coisa? Perguntou Sara numa voz débil. A hora do lanche já passou há muito. Ou você esperasse que eu estivesse aguardando até agora, foi a resposta que obteve. Sara ficou calada por alguns segundos. Não almocei, ela disse muito baixinho, pois receava que a voz lhe tremesse. Tem um pouco de pão na despensa, é tudo o que conseguirá a esta hora, declarou a cozinheira. Sara dirigiu-se à despensa e encontrou o pão. Era velho e estava duro e seco. Seria difícil pedir à cozinheira um acompanhamento para o pão, pois ela estava demasiadamente mal-humorada. E o mais certo era que aproveitasse para destilar sobre si mais alguma da sua cólera. Teve grande dificuldade em subir os 3 longos lances de escada até o quarto. Muitas vezes os achava íngremes e intermináveis quando estava cansada, mas naquela noite era como se nunca mais fosse conseguir chegar lá em cima. Por várias vezes se viu obrigada a parar para descansar. Quando chegou ao último patamar, alegrou-se ao ver luz por baixo da porta. Isso significava que Ermengarde conseguira escapulir-se para lhe fazer uma visita. E isso era sempre um consolo. Era melhor do que entrar no quarto e encontrá-lo vazio, desolado e às escuras. A mera presença da rechonchuda e amável Ermengarde alegraria o ambiente. E lá estava de fato Ermengarde quando Sara abriu a porta. Estava sentada na cama, com os pés muito encolhidos debaixo dela. Nunca conseguira travar amizade com Melquisedeque e a sua família.
embora se sentisse muito fascinada por eles. Quando se encontrava sozinha nas águas furtadas, preferia sempre ficar deitada na cama até Sara chegar. E naquela ocasião tivera até a oportunidade de se encher de nervos, pois Melquisedeque saíra do seu buraco e começara a farejar o chão, ora aqui, ora ali, e, por uma vez, até a fizera soltar um pequeno e abafado guincho ao erguer-se sobre as patas traseiras, fariscando e olhando para ela fixamente. Oh, Sara, ainda bem que você chegou. O Mel, que não parava de andar por aí, a farejar de um lado para o outro. Tentei convencê-lo a voltar para a toca, mas ele não se importou comigo. Você sabe que eu gosto dele, mas fico tão assustada quando ele começa a abanar o narizinho na minha direção. Você acha que ele seria capaz de pular em cima de mim? Não, respondeu Sara. Ermengarde engatinhou para a frente para olhar para a amiga. Você está com um ar tão cansado e pálido. Estou muito cansada, sim, concordou Sara sentando-se. Oh, ali está o Melquisedeque, pobrezinho, ele veio jantar. Melquisedeque saíra da sua toca como se tivesse estado atento aos passos dela. Sara tinha a certeza de que ele lhes conhecia. Avançou com uma expressão afetuosa e expectante ao mesmo tempo, que Sara levava a mão ao bolso e o virava do avesso, abanando a cabeça. Lamento muito, não tenho nenhuma migalha. Vai para casa, Melquisedeque, e diz à sua mulher que não havia nada aqui, porque a cozinheira e Miss Minchin estavam de tão mau humor que acabei por me esquecer. Melquisedeque pareceu compreender. Regressou à casa resignado, ainda que não satisfeito. Não estava à espera de te ver esta noite, Herme, comentou Sara. Ermengarde aconchegou-se melhor no seu xale encarnado. Miss Amélia saiu para passar a noite com a sua tia idosa. Mas ninguém nos vem inspecionar depois de nos deitarmos. Você podia ficar aqui até de manhã, se quisesse, explicou Ermengarde. Apontou para a mesa sob a janela. Sara não olhara para ela ao entrar, caso contrário, teria reparado na pilha de livros que estava em cima dela. O gesto de Ermengarde fora de desalento. O papai enviou-me mais livros, Sara, estão ali, anunciou ela. Sara girou a cabeça e levantou-se de imediato. Correu para a mesa e, pegando no volume que estava em cima da pilha, folheou rapidamente algumas páginas e esqueceu imediatamente os seus desconfortos e cansaço. Ai, que bom! A história da Revolução Francesa escrita por Carlyle. Há quanto tempo que eu queria lê-la? Eu não. E o papá vai ficar tão zangado se eu não o fizer. Tenho certeza que, com certeza, ele espera que eu saiba tudo sobre a Revolução quando voltar para casa nas próximas férias. O que vou fazer? Sara parou de folhear o livro e olhou para a amiga com um rubor de excitação nas faces. Se você me emprestar os livros, eu os leio e a seguir conto tudo para você. E de uma forma que você não vai se esquecer, sugeriu Sara. Oh, meu Deus, você acha que vai conseguir? Perguntou Ermengarde animando-se. Sei que sim. As mais pequenas nunca esquecem o que eu lhes ensino, reaçou Sara. Se fizeres isso e me ajudar a não esquecer, eu te dou o que você quiser, exclamou Ermengarde, com uma expressão de esperança no seu rosto rechonchudo. Não quero que me dê nada, só quero ler os livros, mais nada. Fica com eles, então. Quem dera querer ler como você, mas a verdade é que não tenho qualquer interesse por livros. Não sou inteligente, mas o meu pai é e acha que eu também devo ser. Sara abriu um livro, a seguir ao outro,
O que você pretende dizer ao seu pai? Perguntou, começando a ser assaltada por uma dúvida. Ah, ele não precisa saber, irá pensar que eu os li. Sara colocou o livro e abanou lentamente a cabeça. Isso é quase como dizer mentiras. E as mentiras, bom, não só são uma coisa feia, como grosseira. Às vezes, às vezes já me ocorreu fazer um disparate, uma má ação, como matar Miss Mint em um acesso de raiva, por exemplo, quando ela está me insultando, mas seria incapaz de ser grosseira e vulgar. Por que você não diz ao seu pai que fui eu que os li? Ele quer que eu leia, respondeu Ermengarde, um pouco desencorajada com aquela inesperada reviravolta na conversa. O que ele quer é que você saiba o que eles contêm. Se eu conseguir te falar de uma maneira simples e de forma que não te esqueças, ele ficará contente. Ah, ele já ficará contente se eu aprender alguma coisa, seja de que forma for, fez notar Ermengarde num tom pesaroso. Você sentiria o mesmo se fosse meu pai. Não é culpa sua que... Começou Sara detendo-se antes de completar a frase. Preparava-se para dizer: não é culpa sua que seja lenta de raciocínio. O que é que não é culpa minha? Perguntou Ermengarde. Que não consigas aprender rapidamente. Se não consegue, não consegue. E se eu consigo, consigo. Pronto. Completou Sara. Ela era sempre muito zelosa em relação a Ermengarde e esforçava-se para que ela não se apercebesse muito da diferença entre alguém que aprende uma coisa imediatamente e outra que não é capaz de aprender nada. Enquanto olhava para o rosto roliço da amiga, ocorreu-lhe um daqueles seus pensamentos sensatos e incomuns. Se calhar, ter a capacidade de aprender rapidamente não é o mais importante. Para outras pessoas, ser amável é muito mais importante, por exemplo. Se Miss Mintin soubesse tudo o que há para saber e fosse como é agora, não deixaria de ser uma pessoa detestável e todas as pessoas a odiariam. Muita gente inteligente cometeu ações terríveis e foi muito má. O caso de Robespierre, por exemplo. Deteve-se e observou a expressão de Ermengarde, que parecia desnorteada. Você não lembra? Eu falei dele para você não faz muito tempo. Parece que você se esqueceu. Bom, não me lembro de tudo, admitiu Ermengarde. Então espera um pouco enquanto eu tiro esta roupa molhada e me embrulho na colcha e já te conto de novo a história de Robespierre. Tirou o chapéu e o casaco e os pendurou num prego que havia na parede. Trocou as botas encharcadas por um par de chinelos velhos e pulou para a cama. Colocando a colcha pelos ombros, sentou-se com os braços em redor dos joelhos. Agora escuta, disse para Ermengarde. Mergulhou então nos episódios mais sangrentos e sórdidos da Revolução Francesa e contou histórias, tais que os olhos de Ermengarde se esbugalharam de medo. E houve mesmo partes em que segurou a respiração. Embora estivesse aterrorizada, escutar aqueles relatos era muito emocionante e certamente não voltaria a esquecer Robespierre, nem a ter quaisquer dúvidas acerca da princesa de Lamballe. A cabeça dela foi espetada numa lança e a população dançou em seu redor. A princesa tinha um magnífico cabelo louro. Quando penso nela, nunca vejo a cabeça sobre o corpo, mas sim uma lança com uma multidão de pessoas furiosas dançando e berrando em volta dela, relatou Sara. As duas amigas concordaram que o Sr. St. John seria informado do plano que elas haviam traçado e que, por enquanto, os livros ficariam no sótão.
E agora vamos contar as novidades, uma para a outra. Como estão as lições de francês? Perguntou Sara. Muito melhor. Desde a última vez que você me explicou as conjugações. Miss Minchin até ficou espantada com a facilidade com que eu fiz os exercícios naquela manhã. Sara soltou uma risada e abraçou mais os joelhos. Também não entende por que motivo a Lotte melhorou tanto nas somas, mas é porque também vem aqui contigo e eu a ajudo. Olhou em redor das águas furtadas. O sótão até seria bastante agradável se não fosse tão horrível, comentou rindo de novo. É um bom lugar para fazer de conta. A verdade era que Ermengarde desconhecia por completo o lado, às vezes quase insuportável, da vida que Sara levava no sótão. E também não tinha uma imaginação suficiente para supor por si mesma. Nas raras ocasiões em que conseguia esgueirar-se até o quarto da amiga, apenas conseguia ver o lado emocionante da situação, imaginado e fantasiado por Sara. As suas visitas assumiam o caráter de aventuras, e embora Sara às vezes tivesse um aspecto bastante pálido e não houvesse como negar que emagrecera consideravelmente, o seu espírito orgulhoso não lhe permitia queixar-se. Nunca confessara que às vezes sentia uma fome devoradora, como acontecia naquela noite. Crescia a olhos vistos, e o trabalho e os constantes recados que a obrigavam a correr pelas ruas teriam aberto o apetite, mesmo que desfrutasse de refeições regulares e abundantes. Por oposição à pouco nutritiva e pouco apetitosa comida que lhe davam quando convinha à cozinheira, Sara começava a habituar-se aos constantes roncos do seu jovem estômago. Suponho que os soldados também se sintam assim quando empreendem longas e fatigantes marchas, dizia ela muitas vezes para si mesma. Gostava da sonoridade da expressão longas e fatigantes marchas. Isso a fazia sentir-se um bravo soldadinho. Muitas vezes também se sentia uma anfitriã no seu sótão. Se eu vivesse num castelo e Ermengarde fosse a senhora de outro castelo e me viesse visitar com um séquito de cavaleiros e escudeiros e vassalos transportando estandartes, eu iria recebê-la quando escutasse os clarins junto à ponte elevadiça e mandaria servir grandes festins na sala de banquetes e chamaria os trovadores para cantarem e tocarem e nos entreterem com os seus contos. Quando ela vem ao sótão, não posso servir-lhe banquetes, mas posso contar histórias e protegê-la de coisas desagradáveis. É bem provável que as castelãs tivessem que fazer precisamente isto, quando a fome gritava e os seus domínios haviam sido tomados e pilhados, imaginava ela. Era uma castelã orgulhosa e corajosa, e partilhava com generosidade da única riqueza que lhe restava, os seus sonhos, suas visões. Os faz de conta que eram a sua única alegria e consolo. Ermengarde ignorava, portanto, que Sara, sentada a seu lado, se sentia esfomeada e fraca, e que, enquanto falava, se interrogava de vez em quando sobre se a fome a deixaria dormir. Nunca antes passara tanta fome em sua vida. Quem me dera ser tão magra como você, Sara, disse Ermengarde de repente. Parece que você está mais magra do que era. Seus olhos parecem tão grandes e olha o seu cotovelo, dá para ver os ossos todos. Sara puxou a manga mais para baixo. Sempre fui uma criança magra e desde pequena que tenho olhos cinza esverdeados e grandes, argumentou ela, não querendo contar a verdade. Olhando para a amiga com muita admiração e afeto, Ermengarde disse,
Gosto muito dos seus olhos, são tão incomuns. Parecem que conseguem ver muito longe. E adoro a cor deles, esse tom de verde que parece estar sempre mudando. São olhos de gato, mas não me permitem ver no escuro. Já tentei, mas não consegui. É uma pena, comentou Sara a rir. Nesse momento aconteceu uma coisa do lado de fora da janela que nenhuma das meninas viu. Se alguma delas tivesse olhado para cima, teria se sobressaltado com a visão de um rosto escuro que espreitou a cautela para dentro do quarto e desapareceu com a rapidez de um relâmpago, e quase tão silenciosamente quanto havia aparecido. Sara, que tinha um ouvido muito apurado, percebeu que de qualquer coisa e inclinou-se de repente a cabeça na direção do telhado. Não me pareceu que fosse o Melquisedeque. O ruído não era semelhante ao que ele faz, disse ela. O quê? Perguntou Ermengarde um pouco alarmada. Você não ouviu um barulho? Inquiriu Sara. Não. Você ouviu alguma coisa? Gaguejou Ermengarde. Bom, mas fiquei com a ideia de que escutei um ruído, como se qualquer coisa estivesse sendo arrastada pelas telhas. O que seria? Acha que poderia ser ladrões? Perguntou Ermengarde. Não, que ideia, não há nada aqui para roubar e... Sara interrompeu-se a escutar de novo um barulho. E desta vez ambas as amigas o ouviram. Não era no telhado, mas nas escadas, no piso de baixo. E era a voz irada de Miss Minchin. Sara saltou da cama e apagou a vela. Está gritando com a Becky. Está fazendo ela chorar, sussurrou, às escuras. Acha que ela vai entrar aqui? Murmurou Ermengarde em pânico. Não, ela acha que eu já estou deitada. Não faça barulho. Era muito raro Miss Minchin subir o último lance de escadas. Sara só se lembrava dela ter feito isso uma vez, porém, naquele momento estava com raiva o suficiente para subir, pelo menos até o meio, e parecia que ia empurrar Becky à sua frente. Descarada, desonesta, e segundo a cozinheira não é a primeira vez que desaparecem coisas, escutaram-na gritar. Não fui eu, minha senhora. Fome não me falta, mas eu não peguei nada. Eu nunca faria isso, dizia Beck entre os soluços. Merecia ser mandada para a prisão, roubando metade de uma torta de carne. Que atrevimento! Ouvia-se a voz de Miss Minchin. Não fui eu. Eu seria capaz de comer uma torta inteira, mas não coloquei nenhum dedo em cima, chorava Beck defendendo-se. Entre o acesso de raiva e a subida, Miss Minchin começou a ficar sem fôlego. A torta estava destinada à sua ceia. Não diga mentiras, vai já para o seu quarto, ordenou por fim Miss Minchin, depois de ter esbofeteado Beck. Tanto Sara como Ermengarde escutaram as bofetadas. Logo em seguida ouviram os passos de Beck subindo o resto dos degraus, correndo e fechando-se no quarto. Ficou óbvio para as duas que deitara na cama para chorar. Era capaz de comer duas, mas nem uma dentada eu dei. Foi a cozinheira que a deu ao namorado, o policial. Lamentava-se ela para a almofada no quarto. Sara continuava de pé no meio do quarto no escuro, com os dentes cerrados e punhos fechados. Mal conseguia se manter imóvel. Mas não se atrevia a mexer, até mesmo ter descido as escadas e a casa ter mergulhado de novo no silêncio. Ela é tão má, tão cruel. A cozinheira é que tira as coisas e depois acusa Beck de as roubar. Mas é mentira, é mentira. A pobrezinha às vezes tem tanta fome que vai no caixote de lixo
e tira pedaços de pão para comer. Tampou o rosto com as mãos e começou a chorar. Ao escutar semelhante coisa tão incomum, Ermengarde ficou consternada. Sara chorava. A intrépida Sara. As suas lágrimas pareciam denotar uma coisa nova, um estado de espírito que nunca antes vira na amiga. O seu obtuso e lento cérebro foi de repente acometido por uma ideia, uma possibilidade assustadora. Saltou da cama e apalpou o caminho às escuras até a mesa, onde estava a vela. Riscou um fósforo e a acendeu. Quando a chama cresceu, inclinou-se para Sara, o seu olhar espelhando o pânico que em o seu pensamento se transformara. Sara, começou numa voz meio sumida e algo trêmula. Você nunca me disse, e eu não quero te ofender, mas você costuma passar fome? Foi a gota d'água que fez transbordar o copo naquele momento. Sara levantou a cabeça. Sim, eu costumo. Tenho tanta fome agora que quase seria capaz de comer até você. E ouvir os lamentos da pobre Becky é de partir o coração. Ela ainda passa mais fome do que eu. Ermengarde sobressaltou-se. Ah, meu Deus, eu nunca soube de nada, exclamou num tom lastimoso. Não queria que você soubesse. Eu teria me sentido uma pedinte. Eu sei que pareço uma pedinte. Não, não parece, disse Ermengarde. As suas roupas são um pouco esquisitas, mas nunca pareceria uma pedinte. Não tem sequer cara disso. Uma vez, um rapazinho me deu meio shilling, achando que eu era uma mendiga, contou Sara, com uma pequena risada, e puxou pela fita onde o trazia ao pescoço. Aqui está. Ele não teria me dado esmola se eu não tivesse ar de quem necessitava dela. De alguma forma, a visão da pequena moeda fez bem a ambas. Riram um pouco, embora tivessem os olhos cheios de lágrimas. Quem era o rapazinho? Quis saber Ermengarde, olhando para o meio shilling, como se não fosse uma moeda comum. Era um menino muito querido que ia a caminho de uma festa de Natal. Um dos filhos mais novos da família grande. O das perninhas rechonchudas, a quem eu chamo Guy Clarence. Imagino que o quarto de brincar deles estivesse cheio de presentes e de cestos recheados de bolos e iguarias, e ele deve ter percebido que eu não tinha nada. Ermengarde deu um pequeno pulo para trás. Aquela última frase a fizera lembrar de uma coisa que a inspirou de repente. Oh, Sara, que palerma eu sou por não ter pensado nisso antes, exclamou ela. Em quê? Numa coisa magnífica. Esta tarde recebi um cesto que a minha tia preferida me mandou. Está recheado de coisas boas e eu nem me toquei. Comi demasiada sobremesa ao jantar e estava muito aborrecida com os livros que o papá me mandou, explicou Ermengarde. Ermengarde, que de tão excitada que estava, tem bolo, pequenas empadas, tortas, doces, pãezinhos de passas, laranjas, xarope de groselha, figos e chocolate. Eu vou sorrateiramente ao meu quarto buscá-la para comermos agora. Sara quase cambaleou. A fraqueza provocada pela fome às vezes provoca este efeito, quando alguém fala de comida. Agarrou o braço de Ermengarde com força. Você acha que conseguiria? Perguntou quase num sussurro. Sei que sim, declarou Ermengarde correndo para a porta e abrindo-a muito devagarinho. Sara então disse, as luzes estão todas apagadas, todos já estão deitados.
Vou pé ante pé e ninguém dará conta de mim. A perspectiva do que se seguiria era tão maravilhosa que as duas amigas apertaram as mãos e os olhos de Sara iluminaram-se como uma súbita centelha. Herme, vamos fazer de conta. Vamos fazer de conta que é uma festa. E se convidasse a prisioneira da cela ao lado? Sim, sim. Vamos bater na parede agora, o carcereiro não ouvirá. Sara dirigiu-se à parede. Através dela conseguia ouvir Becky a chorar. Bateu 4 vezes. Significa: venha aqui comigo pela passagem secreta sob a parede. Tenho uma coisa para te dizer, explicou ela. Em resposta, escutou 5 pancadas. Ela vem aí, disse Sara. Quase de imediato, a porta do quarto abriu-se e Becky apareceu. Tinha os olhos encarnados e a touca caindo para o lado. E quando se deparou com Ermengarde, começou a esfregar o rosto nervosamente com o avental. Ora essa, não se incomode comigo, Becky, exclamou Ermengarde. Miss Ermengarde pediu-lhe que viesse porque nos vai trazer um cesto, cheio de coisas boas para comermos, anunciou Sara. Tal foi o sobressalto de Becky que a touca caiu de vez da cabeça. Para comer, Miss? Coisas boas para comer? Sim, Becky. E vamos fazer de conta que vai haver uma festa, disse Sara. E poderá comer o quanto quiser, acrescentou Ermengarde. Já vou buscar o cesto. A sua pressa era tanta que antes de abandonar o sótão, o chale encarnado caiu dos ombros sem que ela percebesse. Ninguém reparou nele durante uns minutos. Becky estava demasiado extasiada com a boa sorte que lhe batera à porta. Oh, Miss, sei que foi a menina que lhe disse para me convidar. Só de pensar nisso eu fico com vontade de chorar. E aproximou-se de Sara, fitando-a com adoração. No entanto, a poderosa imaginação de Sara estava já em ação e transformando o mundo em seu redor. Ali, nas águas furtadas, apesar do frio que fazia lá fora, da tarde passada nas ruas enlameadas e da memória triste do olhar esfomeado daquela mendiga, a ideia de Ermengarde parecia-lhe obra do sobrenatural, um golpe de magia. Suspirou. De alguma forma, antes das coisas piorarem de forma irreversível, acontece algo inesperado. Diria-se que é magia. Tenho que fazer um esforço para me lembrar sempre disso. O pior nunca chega a acontecer. Deu um pequeno safanão bem disposto em Becky para animar. Não, não chora. Temos de nos apressar e colocar a mesa, incitou Sara. Pôr a mesa, Miss? Com o quê? Estranhou Becky olhando para todo lado. Sara olhou também ao redor. Pois não parece haver muita coisa, concordou ela com uma risada. Nesse momento, avistou uma coisa e correu para ela. Era o chale encarnado de Ermengarde caído no chão. O chale fará uma bonita toalha de mesa. Sei que ela não se importará, gritou Sara. Deslocaram a velha mesa mais para a frente e colocaram o chale por cima. O encarnado é uma cor muito decorativa e o quarto começou logo a parecer diferente. Um tapete vermelho ficaria tão bem no chão. Temos de fazer de conta que temos um, exclamou Sara. E contemplou o soalho despido com um olhar rápido de admiração. O tapete era uma realidade na sua imaginação. Olha como é macio e espesso, comentou com uma risadinha cujo significado Becky bem conhecia, erguendo e pousando o pé delicadamente, como se sentisse mesmo alguma coisa debaixo dele. Sim, Miss,
concordou Beck, fitando-a com um ar sério, mas encantado. Beck era uma criança séria. E o que mais? Alguma coisa surgirá se eu pensar e esperar um pouco. A magia me dirá, afirmou numa voz suave e expectante. Um dos seus faz de conta preferidos era que lá fora, como ela dizia, os pensamentos aguardavam que as pessoas os convocassem. Por várias vezes Beck a vira parada à espera e sabia que no espaço de segundos o rosto de Sara se iluminaria com um enorme sorriso. Foi o que aconteceu. Pronto, já sei. Tenho de procurar entre as coisas que estão na arca antiga que eu tinha quando era uma princesa. Correu para o canto onde se encontrava a arca e ajoelhou-se. Não fora colocada ali por sua causa, mas sim, porque não havia mais onde guardá-la. Dentro dela não restava nada a não ser inutilidades, porém, Sara sabia que iria encontrar alguma coisa. A magia providenciava sempre para que assim fosse, de uma maneira ou de outra. No fundo da arca estava uma caixa com um ar tão insignificante que fora esquecida, e Sara apenas aguardara como recordação. Tinha uma dúzia de lencinhos de assoar brancos, toda contente pegou neles e correu para a mesa, dispondo-os sobre a toalha encarnada, ajeitando-os e virando o pequeno canto em renda para cima, com a magia a operar através dela os seus feitiços. Aqui estão os pratos, são de ouro, e os guardanapos são de renda, da mais requintada, feita por freiras num convento na Espanha, disse ela. Sério, Miss? Perguntou Beck, deslumbrada. É preciso fazer de conta. Se fizer de conta com todas as suas forças, você consegue vê-los, respondeu Sara. Está bem, Miss, assentiu Beck. E quando Sara regressava à arca em busca de mais coisas, ela lançou-se nesse intento. Ao dar meia volta, Sara deparou-se com Beck diante da mesa com uma expressão muito estranha. Fechara os olhos e, contorcendo o rosto de todas as formas e feitios, as mãos fechadas em punhos apertados, diria-se que estava a tentar erguer um peso enorme. O que se passa, Beck? O que está fazendo? Indagou Sara, espantada. Beck abriu os olhos sobressaltada. Estava fazendo de conta, Miss. Estava tentando ver as coisas como você vê. Quase consegui, mas olhe que é preciso muita força. Talvez para quem não está acostumado a fazê-lo, explicou Sara num tom afetuoso. Mas você não imagina como é fácil depois de se ganhar o hábito. Se eu fosse a ti, não me esforçaria tanto logo de início. É uma coisa que acabará vindo aos poucos. Não te preocupes, eu vou dizendo o que as coisas são. Olha para isto. Segurava na mão um velho chapéu de verão que tirara da arca, adornado com uma bonita coroa de flores. Serão as grinaldas para a festa. Perfumarão maravilhosamente o ar. Há uma caneca no lavatório, Beck. Por favor, traz a saboneteira para fazer de centro de mesa. Beck estendeu-as com um gesto de reverência. Vão se transformar em quê, Miss? Perguntou. Diria-se que são de porcelana, mas sei que não são. Isto é um jarro cinzelado, explicou Sara, colocando alguns ramos da grinalda em volta do jarro, e este centro de mesa é o mais puro alabastro incrustado a pedras preciosas, acrescentou, recheando a saboneteira de rosas. Compôs tudo com muito cuidado e com um sorriso feliz,
e uma expressão devaneadora no olhar. Oh, é lindo! Sussurrou Beck. Se tivéssemos qualquer coisa que servisse de bomboneira, já sei. Há pouco lembro-me de ter visto uma coisa na arca e correu para ela de imediato. Era apenas um pedaço de tecido de lã, embrulhado em papel de seda encarnado e branco. Mas o papel não tardou a ser moldado com a forma de duas pequenas tigelas e combinado com o resto das flores para ornamentar o candelabro que iluminaria a festa. Só a magia podia ter transformado tudo aquilo em mais do que apenas uma velha mesa coberta com um chale encarnado e posta com uma mão cheia de tralhas de uma arca esquecida. Sara deu um passo para trás e contemplou-a, vendo sobre ela maravilhas sem par. E Beck, depois de admirar tudo aquilo, pronunciou-se com a voz embargada. Ainda estamos na Bastilha, Miss. Ou já se transformou numa coisa diferente? Perguntou ela, olhando em redor. Oh, sim, bem diferente. É um salão de banquetes, anunciou Sara. Oh, Miss, um salão de banquetes? Não sei o que tal seja, realçou Beck, com um ar espantado. É uma sala grande onde se servem festins. Costumam ter tetos abobadados e uma galeria para os trovadores, assim como uma lareira enorme, cheia de troncos queimando e inúmeras velas a cintilar por todo o lado. Que magnífico, Miss! Exclamou Beck quase sem fôlego. Então a porta abriu-se e Ermengarde entrou a cambalear sob o peso do cesto. Sobressaltou-se e soltou uma exclamação de alegria ao ver-se confrontada, vinda da escuridão e do frio das escadas, com uma mesa tão festiva, vestida de encarnado e adornada de guardanapos brancos e flores. Era de fato uma visão muito inesperada. Oh, Sara! É a menina mais esperta que já conheci, gritou Ermengarde. Não está bonito? Tudo isso eram coisas que estavam na minha arca antiga. A magia disse-me que fosse lá procurar, explicou Sara. Mas espere até ela lhe dizer o que as coisas são, Miss Ermengarde. Não são apenas homens. Explique a menina, por favor, apelou Beck a Sara. Sara fez-lhe a vontade e, ajudada pela magia, quase conseguiu que Ermengarde visse ao pormenor os pratos de ouro, o teto abobadado, os cepos de carvalho ardendo na lareira, as velas a tremeluzir. Assim que começaram a tirar as coisas do cesto, os bolos, as frutas, os bombons, o festim tornou-se uma realidade. Parece mesmo uma festa, gritou Ermengarde. Parece a mesa da rainha, acrescentou Beck. Ermengarde teve então uma ideia brilhante. E se fizer de conta que é uma princesa e que isto é um banquete real, Sara? Sugeriu ela. Mas é você quem oferece o banquete, você é que tem que ser a princesa, e nós seremos as suas damas de companhia, argumentou Sara. Oh, eu não, eu sou muito gorda e não sei me fazer de princesa. Faz você, Sara. Bom, se é o que você quer. Subitamente ocorreu-lhe um pensamento e correu para a salamandra. Está cheia de papéis velhos e lixo. Se colocarmos fogo, fará uma chama intensa durante os minutos. E será como se tivéssemos mesmo uma lareira, propôs Sara. Riscando um fósforo, fez o que propusera, e um enganador brilho não tardou a iluminar o quarto. Quando as chamas se extinguirem, já teremos esquecido que não era um fogo verdadeiro. Sorriu para as chamas que pareciam dançar.
Mas até parece mesmo a sério, não é? E agora vamos dar início à festa, declarou. Conduziu suas convidadas à mesa, acenando graciosamente para Ermengarde e Beck, absorta no seu sonho de castelã. Avançai, formosas donzelas, e tomem os seus lugares à mesa do banquete. O meu nobre pai, o rei, que se encontra ausente numa longa viagem, pediu-me que vos honrasse com este banquete, declarou Sara num tom formal. Virou então a cabeça na direção de um dos cantos do salão. Caros jograis, toquem os vossos instrumentos. As princesas, explicou Sara rapidamente a Ermengarde Beck, tinham sempre jograis para entreter os convidados nos seus banquetes. Façam de conta que está um grupo deles ali ao canto. E agora sirvam-se. Mal havia tido tempo de agarrar numa fatia de bolo sequer, quando escutaram um barulho que as fez girar os rostos empalidecidos na direção da porta. Puseram-se a escutar. Alguém vinha subindo as escadas, não havia dúvidas. Cada uma delas reconheceu aquelas passadas iradas e percebeu que aquele belo sonho chegara ao fim. É Miss Minchin, exclamou Beck numa voz estrangulada, deixando cair sua fatia de bolo ao chão. Pois é, fomos descobertas, disse Sara, os olhos arregalando-se no seu pequeno lívido rosto. Miss Minchin abriu a porta de rompante. Ela própria estava lívida, mas de raiva. Olhou para as aterradas caras das 3 crianças, depois para a mesa do banquete e, por fim, para o tímido bruxulear na salamandra. Já há algum tempo que suspeitava de uma coisa assim, mas nem queria acreditar em tamanha audácia. Afinal, a Lavínia estava dizendo a verdade, declarou Miss Minchin. Ficaram assim, sabendo que fora Lavínia quem de alguma maneira ficara sabendo do segredo delas e as traíra. Miss Minchin avançou para Beck e esbofeteou-a pela 2ª vez. Atrevida! Amanhã de manhã abandonas esta casa, ordenou ela. Sara ficou muito quieta, os olhos ainda mais esbugalhados, o rosto branco como um lençol. Ermengarde desatou a chorar. Oh, não a mande embora. Foi a minha tia que me mandou o cesto. Estávamos apenas fazendo uma festa, explicou Ermengarde entre soluços. Miss Minchin respondeu-lhe num tom de desprezo. Pois bem vejo, uma festa com a princesa Sara à cabeceira da mesa. Virou-se ferozmente para Sara. Isto é tudo obra sua. A Ermengarde nunca teria arte para planejar uma coisa assim. E também foi você quem decorou a mesa, suponho, com este lixo. Batendo com o pé no chão, gritou para Beck já para seu quarto. Beck fugiu dali correndo, com a cara escondida no avental e os ombros a tremer. Era a vez de Sara. Quanto a você, amanhã não terá nem pequeno almoço, nem jantar. Hoje também não almocei nem jantei, Miss Minchin, respondeu Sara em voz baixa. Melhor ainda, não se esquecerá tão depressa. Que sirva de lição. Não fique aí. Volte a arrumar as coisas no cesto. Ela começou a empurrar tudo para dentro do cesto e deparou-se com os livros novos de Ermengarde. Ah, e a menina trouxe seus magníficos livros novos para este quarto imundo. Faça o favor de pegar neles e ir imediatamente para a cama. Amanhã ficará no seu quarto de castigo o dia inteiro. Tratarei de escrever ao seu papá. Que dirá ele quando souber onde passou o serão? Vislumbrou então qualquer coisa no olhar grave e fixo de Sara, que a fez virar-se para ela furiosamente. Em que está pensando? Por que me olha desta maneira? Exigiu saber. Estava pensando, respondeu Sara, como fizera naquele dia na sala de aula. Está pensando o quê?
Parecia a repetição do que se passara na sala de aula. Não havia qualquer insolência nos modos ou no tom de Sara, apenas tristeza e quietude. Estava pensando no que o meu papá diria se soubesse onde estou esta noite, respondeu ela em voz baixa. Tal como naquela ocasião na sala de aula, a ira de Miss Minchin levou-a a perder as estribeiras e a agir de uma maneira intempestiva. Correu para Sara, agarrou-a e a abanou com brutalidade. Criança insolente e intratável, como se atreve? Gritou. Pegou nos livros. Varreu o resto do banquete para dentro do cesto, tudo amontoado. Colocou-o nos braços de Ermengarde e empurrou-a à sua frente na direção da porta. Fica então com os seus pensamentos já para a cama, ordenou. E saindo fechou a porta e deixou Sara sozinha. O sonho chegara ao fim. A última centelha extinguira-se na salamandra. Só restava papel carbonizado. A mesa estava de novo despida. Os pratos de ouro, os guardanapos ricamente bordados e as grinaldas haviam se transformado em velhos lenços de assoar, em pedaços de papel branco e vermelho e em flores artificiais espalhadas pelo chão. Os jograis tinham ido embora, levando seus instrumentos. Emily estava sentada, encostada à parede, olhando tudo aquilo com atenção. Sara percebeu-se dela e, com as mãos a tremer, pegou-lhe. Acabou-se o banquete, Emily, e já não há nenhuma princesa. Só restam os prisioneiros da Bastilha. Sentou-se e escondeu o rosto. O que teria acontecido se não tivesse escondido o rosto naquele momento? E tivesse calhado a olhar para a janela no momento errado, não sei. Talvez o final deste capítulo viesse a ser bem diferente, pois se Sara tivesse olhado, ainda que de relance, para a trapeira, certamente teria ficado espantada com o que veria. Teria avistado o mesmo rosto moreno do lado de lá das vidraças, a espreitar para o interior, como quando no início da noite observar as duas amigas Sara e Ermengarde enquanto conversavam. Porém, Sara não olhou para cima. Ficou sentada com a cabeça pousada nos braços durante algum tempo. Assumia sempre aquela atitude quando tentava suportar qualquer coisa em silêncio. No final levantou-se e foi se deitar. Não consigo fazer mais, faz de conta. Não vale a pena tentar mais. Se adormecer, talvez um sonho consiga fazer de conta por mim, declarou ela. Sentiu-se de repente tão cansada, talvez pela falta de comida, que até sentar-se na beira da cama foi um esforço. Imaginemos que havia lume no fogão, com muitas chamas dançando. Imaginemos que frente a ele se encontrava um cadeirão confortável. E suponhamos que mesmo ao lado estava uma pequena mesa com um jantar bem quente, disposto sobre ela. E faz de conta, puxou o puído cobertor e a coxa delgada por cima dos ombros. Faz de conta que estou deitada numa cama macia e magnífica, com cobertores macios e almofadas fofas e grandes de penas. Imaginando. E o cansaço levou por fim a melhor. Os olhos de Sara fecharam-se e ela tombou
num sono profundo. Não sabia quantas horas dormira, mas o cansaço com que se deitara fora o suficiente para a fazer dormir profunda e pesadamente. Demasiado profunda e pesadamente para ser perturbada pelo que quer que fosse, até mesmo pelos guinchos e corridas de toda a família de Melquisedeque. Ainda que os seus filhos e filhas tivessem emergido da toca para guerrear e brincar. Acordou de forma bastante súbita, sem saber ao certo o que a fizera a despertar. Na verdade, porém, fora um barulho que a despertara, um ruído verdadeiro. O som da janela fechando, depois de uma ágil figura de branco por ela ter se esgueirado e junto à mesma ter se agachado sobre as telhas de ardósia, próximo bastante para ver o que acontecia nas águas furtadas, mas não o suficiente para ser vista. A princípio, Sara não abriu os olhos. Sentia-se com sono e estranhamente demasiado quente e confortável. Estava tão quente e confortável na realidade que nem acreditava que estivesse mesmo acordada. Só em sonhos alguma vez se sentia assim, aconchegada e cômoda. Que sonho bom! Estou me sentindo tão bem que nem quero acordar, murmurou ela. Só podia ser um sonho. Sentia-se como se a cobrindo tivesse maravilhosos lençóis e cobertores. Era até capaz de sentir os cobertores. E quando tirou a mão para fora, tocou em qualquer coisa que lhe pareceu mesmo uma colcha acetinada. Não podia despertar daquele encantamento. Tinha que ficar muito quieta para que não se desvanecesse. Contudo, não conseguia. Ainda que mantivesse os olhos fechados com força, não era capaz. Havia qualquer coisa que a forçava a acordar. Qualquer coisa ali no quarto. Era uma espécie de luminosidade, um som. O som de um lume a crepitar. Oh, estou acordando, não posso evitar, não consigo. Queixou-se ela pesarosamente. E os olhos abriram-se. Sorriu então, pois nunca vira no sótão aquilo com que os seus olhos se depararam, e sabia que não voltaria a ver. Oh, afinal não acordei, ainda estou sonhando. Sussurrou, atrevendo-se a apoiar-se sobre o cotovelo para olhar em redor. Sabia que só podia ser um sonho, pois se estivesse acordada tais coisas não seriam verdadeiras, não poderiam ser. E interrogava-se por que razão Sara tinha a certeza de que estava sonhando. Eis o que ela viu. No fogão havia um lume abrasador. Sobre ele, uma pequena chaleira de cobre fervendo e assobiando. Estendido no chão, encontrava-se um tapete grosso e quente cor de carmesim. Frente ao fogão, uma cadeira articulada, aberta e decorada com almofadas. Junto à cadeira, uma pequena mesa, coberta com uma toalha branca, e sobre ela, pratos, uma chávena e respectivo pires e um bule. Na cama, havia cobertores novos e quentes e uma colcha forrada a cetim. Aos pés da cama, via um curioso roupão de seda acolchoada, um par de chinelos e alguns livros. O quarto dos seus sonhos parecia ter se materializado e transbordava de luz, pois em cima da mesa havia um candeeiro com um bonito quebra-luz rosado. Sentou-se na cama, respirando com dificuldade. Oh, nunca antes tive um sonho assim,
estou ofegante. Mal se atrevia a mexer, mas acabou por afastar os lençóis e colocar os pés no chão com um sorriso extasiado. Estou sonhando que estou saindo da cama. Escutou a sua própria voz dizer e depois já de pé, no meio de todas aquelas belezas, virando-se lentamente para um lado e para o outro. Estou sonhando que o sonho é real. O sonho está enfeitiçado. Ou então sou eu que estou enfeitiçada. Apenas acredito que estou vendo tudo isto. As palavras começaram então a sair-lhe. Se ao menos fosse capaz de continuar a acreditar, pouco importaria que fosse um sonho, pouco importaria. Ficou mais um momento de pé, arquejando com o coração a bater a 1000 por hora. A seguir voltou a exclamar: "Oh, não é verdade, não pode ser verdade, mas parece tão verdadeiro." O incandescente fogo atraiu-a, e Sara ajoelhou-se e aproximou as mãos do fogão, de tal modo que o calor a fez dar um salto para trás. Um fogo apenas sonhado não me queimaria, pensou. Pôs-se de pé de um salto e foi tocar na mesa, na louça, no tapete. Dirigiu-se à cama e tocou nas cobertas, pegou no suave roupão e segurou-o contra o peito e a face. É quente, é suave, é verdadeiro, tem que ser, concluiu quase em pranto. Colocou-o pelos ombros e calçou os chinelos. Também são verdadeiros. É tudo verdadeiro, eu não estou sonhando, gritou. Quase cambaleando, dirigiu-se aos livros e abriu o do topo da pilha. Tinha qualquer coisa manuscrita na página de rosto, apenas umas palavras, eis o que diziam: "Para a menina das águas furtadas, de um amigo, ponto." Ao ver aquilo, e que coisa estranha, né? Ele escondeu o rosto na página e desatou a chorar. Não sei quem é, mas alguém se preocupa comigo. Eu tenho um amigo, disse ela. Pegando na vela, saiu do quarto e foi até Beck. Beck, Beck, acorda! Sussurrou mais audivelmente, que conseguiu junto à cabeceira da amiga. Quando Beck despertou e se sentou na cama com um ar sobressaltado e o rosto ainda manchado das lágrimas da noite anterior, a seu lado tinha uma pequena figura com um elegante roupão acolchoado de seda cor de carmesim. O rosto que tinha à sua frente era uma visão maravilhosa e cintilante. A princesa Sara, tal como ela se recordava, estava ali mesmo, à sua cabeceira, segurando uma vela. Vamos, Beck, vem comigo depressa, desafiou-a. Beck estava demasiado assustada para falar. Limitou-se a saltar da cama e segui-la, de olhos e boca aberta, sem dizer uma palavra. E depois de passarem a soleira, Sara fechou a porta sem fazer barulho e conduziu Beck até junto de todas aquelas maravilhas, que também ainda a estonteavam e lhe punham o coração aos pulos. É tudo verdadeiro. Já toquei em tudo e é tão real como eu e você. A magia fez tudo isso, Beck, enquanto dormíamos. A magia que nunca permite que o pior de tudo aconteça.